como os efeitos visuais eles podem dar errado e o que a gente pode aprender com esses erros. Então, bora lá dar uma olhada como a gente pode aprender com isso. Os efeitos visuais eles são uma excelente ferramenta, tanto no cinema quanto na TV. Mas, como qualquer outra técnica, se eles não forem usados da maneira certa e com planejamento, no final eles não vão servir de nada. A qualidade entregue por causa dos efeitos visuais vai ficar ruim. Então nesse vídeo vamos dar uma olhada em alguns erros comuns no VFX e o que a gente vai aprender com isso. Primeiro a gente pode começar com um erro clássico aqui, que é o uso em excesso de CGI, a famosa computação gráfica. Em muitos projetos, especialmente em grandes filmes do cinema, tem uma tendência, hoje em dia, cada vez maior de se abusar do uso dos efeitos visuais. É isso aí mesmo. Fazem mais efeito visual do que o necessário. E muitas vezes isso acontece porque o roteiro do filme não está tão bem feito, ou é um filme que não vai ter tanto assim impacto, e aí tem produtor que vai lá e bota só com efeito visual para poder hipervalorizar ali o filme. E isso acaba prejudicando quem está assistindo, porque faz o telespectador desconectar dali da cena, da história. Porque o efeito visual acaba chamando mais atenção do que o próprio filme, e esse é um grande erro que a gente deve evitar. Baseado nesse primeiro erro que eu falei aqui, a lição que a gente tira é que a gente deve usar o VFX para poder amplificar o impacto visual da cena para justamente contar a história da maneira que precisa. E não VFX substituir essa narrativa. Ele não pode chamar mais atenção do que a própria história, do que o que está acontecendo na cena, naquele momento que a pessoa está assistindo. Bora lá. Número 2. Outro problema grande é a falta de consistência entre cenas de efeitos visuais. Isso acontece volta e meia nos filmes e fica bem perceptível. E essa questão da consistência, ela é muito importante porque você vai ter uma série de cenas seguidas que tem continuidade, que foram gravadas no set, que precisam ser adicionados efeitos. Então, essas cenas elas precisam fazer sentido de acontecerem no mesmo ambiente, no mesmo momento, no mesmo horário. E muitas vezes esse problema de consistência pode vir de alguns pontos. Um deles é a luz que foi feita no set na hora que foi ser reproduzida digitalmente lá nos efeitos visuais. A equipe ou o artista, ele não foi tão preciso e isso causa ali uma estranheza, né? Cria uma inconsistência. E também pode acontecer de, numa sequência grande de efeitos visuais, vários artistas e até mesmo vários estúdios diferentes de VFX trabalharem na mesma cena. Então, eles precisam ter muito planejamento e uma excelente comunicação para trocar informações de poder, independente se a pessoa A ou B, se o estúdio A ou B trabalhou naquela cena, que tudo fique parecendo totalmente consistente, parecendo que foi feito pela mesma pessoa ou pela mesma empresa. É bem comum estúdios dividirem grandes cenas. Só para você ter ideia, por exemplo, no Avengers chegaram a 16 estúdios diferentes trabalhando nas sequências. E às vezes uma grande sequência tem inúmeras empresas pegando vários pedacinhos dela. Então, manter essa consistência entre as cenas de efeitos visuais é uma coisa que, às vezes, fica prejudicada pelo planejamento ali e sai de algum controle. E é um erro que acontece muito em alguns filmes e séries. A gente tem que ter bastante atenção quanto a isso. E um dos principais problemas que a gente vê são efeitos visuais como um todo sendo mal feitos. Fica com aquela sensação de coisa artificial que pode acabar prejudicando uma cena e você deixa passar despercebido, mas tem efeitos visuais que chegam a ficar tão ruins que prejudicam completamente o filme, atrapalham realmente a bilheteria de um filme. A gente teve recentemente um belo exemplo desse tipo de problema no filme do Flash da DC, que os efeitos visuais eram bem duvidosos e o 3D não tava lá, essas coisas não, tava parecendo que tava interminável. Mas tem um motivo real e que acontece em todos os tipos de empresas e de projetos para isso acontecer. O grande vilão dessa história, às vezes não é nem o orçamento de um filme, porque filmes que têm até orçamentos menores conseguem fazer efeitos bem feitos na tela do cinema. Então, o grande vilão dessa história
no caso, é o prazo, o cronograma, o prazo de entrega. Quanto menos tempo, independente da quantidade de dinheiro ou de grandes equipes que você tiver, se não for bem planejado, se não tiver o tempo mínimo para você entregar o efeito visual, vai acabar ficando ruim ou alguma cena vai acabar saindo abaixo da qualidade do restante. E isso fica nítido na hora que a gente assiste lá no cinema, na nossa casa no streaming, ou até mesmo se a gente estiver falando de um comercial de publicidade. Então, tempo, ter um bom prazo para poder finalizar, um prazo útil mínimo, é extremamente importante para o efeito visual. E o que a gente deve aprender aqui é que quanto mais organização e planejamento, vai ser sempre melhor para poder ter uma ótima entrega e uma ótima qualidade no efeito visual. Até mesmo em filmes que não tenham tanto orçamento, se eles tiverem um bom planejamento, eles conseguem entregar qualidade. Então, aprenda, se você já trabalha com efeito visual ou se você quer entrar nessa carreira, que ter planejamento, cronograma, organização, prazo de entrega é essencial para você conseguir produzir efeitos visuais de qualidade. E aí é sempre legal frisar isso, porque já aconteceu na minha empresa várias vezes, essas situações de que você pode até ter dinheiro, a pessoa chegar, eu tenho muito dinheiro para fazer isso, mas se não tiver o prazo mínimo, se não tiver tempo de produção, não importa o dinheiro que tenha, vai acabar ficando prejudicado no final e muitas vezes vai acabar ficando ruim. Então, tempo é maior que o dinheiro no efeito visual. Eu dei aqui alguns dos vários exemplos de como os efeitos visuais eles podem não sair como o esperado, como o planejado, mas ao mesmo tempo a gente pode aprender bastante com esses erros que eu falei aqui para vocês. Isso não serve só para projetos grandes, filmes e cinema. Isso serve também para artistas de efeitos visuais. Se você vai fazer um personagem, uma composição, se você está fazendo um projeto menor, um clipe de música ou está trabalhando em um projeto pessoal, ter atenção nesses pontos é fundamental para qualquer artista de efeito visual crescer na sua carreira, crescer no mercado e até mesmo para as empresas aprenderem a produzir melhores conteúdos. Eu espero que esse vídeo tenha te mostrado uma visão melhor do mercado de efeitos visuais, aí, de como funciona, e que esses pontos sirvam de aprendizado para você que já é artista poder melhorar o seu trabalho, ou até mesmo para você que está começando a pensar em entrar na carreira de efeito visual para cinema, já ter atenção e saber que prazo de entrega, organização, que existe uma continuidade entre as cenas e tudo isso que a gente falou aqui, que é essencial para saber se você quer trabalhar com efeitos visuais para cinema. Então, te vejo no próximo vídeo e até breve.